tava falando agorinha, Gui, e você não precisa responder, não. Vai comer teu negócio. Teve uma época, cara, que eu particularmente, não fazia questão sobre política. Pra mim, política... eu não tinha idade. Não, até tinha, eu já ia votar. Eu já tinha 16 anos. Foi quando eu tirar o título, porque não é obrigatório, mas já pode, não é isso? Uhum. Aí que eu fui dar uma estudada sobre o que um vereador, o poder executivo, legislativo, judiciário, aí fui entendendo e pá. E eu acho que decorrente as problemáticas, as disputas que tiveram a partir, sei lá, de 2016. Acho que foi 2016 que começou tudo. 2016 que começou tudo. Que foi... Bolsonaro começou a se engajar no mercado não, na política. Não, ser presidente. Começou a campanha Bolsonaro 2018, né? Foi por aí. Bolsonaro 2018, sei lá o quê. E eu acho que aí que começou a ter uma polarização em tudo. Eu acho que a partir dessa época as pessoas começaram a ser um pouco mais politizadas. Tudo bem que eu não vou ser hipócrita ao ponto de falar que muita gente se perdeu. Né? Tipo, às vezes não quer nem estar errado, dá uma ideia errada só para parecer que está certo. Entendeu? E foi definitivo nessa época uma proposta que eu até escutei outras empresas. Porque eu não sou só caster aqui do podcast, eu sou streamer também, sou estudante de arquitetura. E outras empresas estão começando a adotar uma medida comercial para tentar se engajar no mercado, ou simplesmente porque viu funcionar, entre aspas, que não foi tipo funcionar, foi forçado na barra, foi a forma de eleição de Jair Bolsonaro, que foi totalmente digital. O cara mal colocou coisa na rua, sabe? O que a gente colocou normalmente foi a mais os municípios que fazia, colocava... Um partido era afiliado a ele, aparecia o rostinho dele. Mas o WhatsApp também, né? Principalmente. WhatsApp. E começou a grandiosíssima onda de um tema que eu acho muito, muito complicado, que foram as fake news. Começou as fake news. E eu queria tirar uma dúvida com você, se você já sofreu alguma represália ou alguma ideia de fake news. Nesse período que você já está, né? Começou no início de 2019 vai até 2024, não é isso? Como vereadora, 2021, né? 2021, desculpa. Já. Nossa, que errado. A eleição foi 2020, 2019. É que minha cabeça a eleição foi 2018, não foi? Entendi. Eu troquei. É que são 2 anos pros vereadores e prefeitos, não é isso? Isso. Já aconteceu. O que aconteceu? Recentemente, a gente teve votação na Câmara de atividade essencial. Né? Então, a gente está nessa discussão de pandemia. Por causa da pandemia. O que é atividade essencial, o que não é atividade essencial. Aí, primeiro, não é poder do legislativo tratar o que é atividade essencial. O erro já começou daí. É de quem? Poder executivo. Quem tem que dizer o que é atividade essencial no município, e aí eu falo por competência mesmo, de ser uma parada que é inconstitucional, o legislativo tratar sobre isso. Quem tem que tratar sobre isso... Mas a população que caiu matando, né, pra cima? Porque a gente... Porque muitas vezes é leigo mesmo, né? Não, é leigo, mas aí essa pauta surgiu no legislativo, né? Então entrou como projeto de lei, entrou para ser votado. Então a gente está tratando e votando uma coisa que não era competência da gente. Então começou daí. O executivo que tinha que definir, fazer o decreto dele, colocar lá se seria atividade essencial ou não. Mas beleza, o legislativo resolveu tomar esse primeiro passo. E aí estava sendo tratado na Câmara sobre atividade essencial para igrejas, né? Igrejas como atividade essencial, não só igrejas. E aí é o ponto da questão. Todo e qualquer estabelecimento religioso do município, né? Seja igreja evangélica, a pauta era essa, para ser essencial durante a pandemia. Igreja, terreiro, qual o nome daquele de judeu que eu esqueci o nome? Sinagoga, mas aqui não tem sinagoga. Não, tudo. Mesquita, como é mesquita? Mesquita é muçulmano, é muçulmano. Enfim, todo e qualquer lugar fechado que tivesse culto religioso, qualquer um, era tratado nessa lei. Qual era o ponto? Né? E o primeiro ponto é esse. Quando a gente trata de atividade essencial, é para tratar de, por exemplo, se o município precisar fechar novamente, fazer um lockdown ou restringir as atividades para deixar só o que é essencial aberto, o que precisa estar aberto nesse momento?
Então, o ponto era esse. E aí, essa lei tratava que, pô, se o município precisar fechar, se a gente tiver uma crescente de contaminação e morte no país, e o município, no país, e aí repercutir também, no tá. estado e no município, e o município precisar fechar, como fechou lá em 2020. A Alagoinhas fechou por um tempo. Foi por um tempo. 15 dias, não foi uma coisa assim? Foi mais ou menos isso. Então, se precisar fechar, o que é que vai ficar aberto? Então, tudo que fica aberto é atividade essencial, que Certo. precisa estar aberto para, o mínimo, continuar funcionando. Então, eu fui contra esse projeto. Porque, no meu entendimento, se a gente está num momento em que há crescente de pandemia, há crescente de contaminação, a gente não precisa de um espaço fechado, cheio de pessoas, nesse momento de crescimento. Você foi contra a igreja tá funcionando, né? Igreja, Tá. qualquer espaço Sim, religioso, sim, né? eu Qualquer espaço fugi a religioso. palavra, Isso, fugi a eu fui palavra. contra. E nesse mesmo dia estava sendo voltado também a questão das academias como uma atividade essencial. Certo. E aí eu voltei contra também pela mesma lógica. Poxa, atividade essencial para mim é o que precisa funcionar em um momento de crise. Exatamente. E é atividade essencial em momento de calamidade pública e... Qual era o outro termo? Momento de calamidade pública e desastre natural. Tá. Então, na minha visão, nenhum desses dois, Se nenhuma dessas duas enquadrava esferas em- se enquadrava nesse sentido. E aí a gente está tratando de lei. Gente, se a gente vai votar lei, a pandemia vai passar. Essa lei vai permanecer vigente para qualquer outro contexto. Então, se lá na frente a gente tiver uma tendencioso. parada pior que a pandemia, a gente vai ter esses estabelecimentos vão conseguir encarar o fato de serem essenciais e permanecerem abertos, vão ter estrutura para isso. Então, não foi pensando só no agora, principalmente no agora, mas também no futuro. E eu votei contra os dois. O que é que saiu de fake news? Foi o que eu soube, que na real tinha saído que você foi a favor de fechar o comércio, mas as igrejas ok. Não. Aí Foi o que, o que eu ouvi saiu de também. fake Foi o que eu news? ouvi. Eu me lembrei disso agora. Eu ouvi alguém Eu falar vi sobre como isso aí se, também. que na real... Não, meu Deus do céu. Não, eu não tô te criticando, eu tô falando que eu escutei, tá ligado? Foi que você era a favor do comércio fechar, mas as igrejas não, porque você tinha uma filiação religiosa. Nossa Senhora. Entendeu? E o que saiu de fake news pela igreja? teve Não. muita mais coisas, né? Vamos ser coerentes também, não foi todo mundo. Mas muitas pessoas que são cristãs evangélicas Te desceram o cacete também? acabaram criando fake news. Todo mundo, velho. Que isso? Que coisa horrível, velho. Criaram fake news de que eu estava saindo contra as igrejas. Fake news, tá ok. Então, o que fizeram? Fizeram um vídeo do meu pronunciamento e colocaram vários dizeres enquanto eu falava. Ah, essa aí é a vereadora que se elegeu com voto dos evangélicos. Ela é contra as igrejas. Ela está sendo inspirada pelo satanismo. Ela vai ser a favor... tipo, Ferro, velho. Foi no clássico, o Tá clássico. ferro, velho. e aí começaram a associar... Já falou que você tinha feito pacto? Não, tô brincando. Não, e aí começaram a trazer um monte de frases, assim, de coisas que não tinham absolutamente nada a ver. Mas, assim, naquela pegada bizarra mesmo. Então... Esdrúxula feião mesmo, né, velho? E tem gente que cai, né, bicho? E aí chegou esse vídeo pra mim. Eu fiquei assim, gente, que absurdo, o que é isso? Sabe, aí eu até me pronunciei, fiz tweet, postei no Instagram me pronunciando. Enfim, desconstruindo uma mentira. E aí, gente, pastor de me abordar na rua. Eu soube que você votou contra as igrejas. Aí eu, meu Jesus Cristo, vamos lá, né? Aí eu respiro fundo, conversa, desconstrói. E é o papel que eu tenho que fazer, né? De tentar desconstruir aquilo que estavam disseminando. O senhor, primeiramente, não foi contra a igreja, né? Foram contra todos os centros religiosos abertos durante o momento de pandemia. E é num contexto só se precisasse restringir as atividades. Não é agora para fechar a igreja agora. Então, enfim, teve todo esse conjunto Contexto, de situações. E aí, enfim, passamos por isso, né? Mas até hoje, eu acredito que eu vou ser abordada na rua de gente dizendo que eu queria fechar a igreja, sendo que não era isso. Não era disso que estava Você tratando já a lei. vinculou em suas redes sociais o seu Já. posicionamento. Né? Porra, é porque é aquele negócio, com a mentira, quando é divulgada, com as pessoas que têm tanta seriedade, aquilo acaba se tornando verdade, é difícil você reverter a situação, né, É. velho? E aí, é E isso. como é que você lida com isso? Tu tá- Olha, quando aconteceu No início isso... deve ter sido horrível. Ela vai botar a base comunitária da PM atrás desse povo. aposto. Ai, meu Deus. No início, quando aconteceu isso, eu até encarei tranquilo. Certo. Sabe, assim, poxa, quando eu recebi o vídeo que eu fiquei chateada. Eu fiquei chateada porque eu vi que as pessoas jogam muito baixo e começam a associar coisas que não tem nada a ver. Eu sou evangélica, sou cristã e, para além do meu direito de exercer minha religião, de cultuar o que eu acredito, tenho direito à vida de todas as pessoas. Então, enquanto parlamentar, eu tenho que pensar
nisso, né? Enquanto parlamentar, eu tenho que pensar no que é de interesse do geral, e não apenas de um segmento. Então, foi nisso que eu me baseei, né? E é nisso que eu tenho buscado me basear. Eu respeito e eu sou extremamente, assim, vamos falar, extremamente cuidadosa com essa questão da laicidade do Estado. Certo. Eu, enquanto parlamentar,